Olá a todos, eu sou Vinícius Airão e trago aqui para vocês mais um podcast Conexão Sindistal. Hoje, junto comigo, Gabriela Rosa, Daniele Dalait e o Gustavo Dalait, vamos falar sobre conexões em média tensão aqui na rede distribuidora Dalait. Para começar, vou pedir para a Dani e para o Gustavo se apresentarem, dizerem onde trabalham e qual setor da Light que trabalham. Meu nome é Daniele, eu trabalho na coordenação de engenharia da distribuição, que fica na gerência de engenharia e planejamento. Já tenho uma experiência aí de dezes fazendo 17 anos de Light e trabalhando, nessa área mais específica de padrões de média tensão. Boa tarde a todos, tá? Prazer novamente estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo, estou há pouco mais de 7 anos na Light, trabalho hoje no time de relacionamento com o cliente, hoje sou parte da supervisão do atendimento técnico. Vou explicar um pouco mais sobre questão comercial de MT, tá? Que vem pela frente, os pontos de melhorias e nossos canais de atendimento. Gabriela Rosa, se apresente e você que trata da consultoria e faz projetos com uma série de instaladores e uma série de clientes finais, vai aproveitando quais são as principais dúvidas que eles têm aí na área de média tensão. Olá, prazer. Meu nome é Gabriela Rosa, como Vinícius disse, sou engenheiro eletricista. Atuo, como ele bem falou, principalmente com entradas de energia, em termos de consultoria, projetos e algumas execuções também. E sou associada à Sindistal, né? Estamos aqui, e tenho o prazer de ser convidada a estar nessa mesa, né, com pessoas tão competentes da distribuidora Light. Bom, começando aqui falando sobre MT, eu acredito que uma das principais dúvidas, principalmente para quem é da BT, trabalha muito com BT e está ingressando na MT ou recebe um lead, recebe um cliente da MT, como funciona o processo MT? Como a gente dá entrada num projeto de MT? Como que a gente tira alguma dúvida para a gente começar esse caminho, esse processo de relacionamento com a média tensão na Light? Falar então, bom, visando parte comercial, o cliente quando ou ele quer ingressar ou ele quer tirar algum tipo de dúvida, né, dependendo da dúvida a gente caminha para o pessoal da engenharia, né, ele pode entrar em contato hoje com grandes clientes, @light.com.br, tem também o captação, captaçãogc@light.com.br, né, e também estamos passando por modernização, repaginada na nossa agência virtual, que é também um canal nosso de atendimento, onde o cliente pode ingressar lá, fazer tipos de serviço, tirar algumas dúvidas, a gente vai recolher essa dúvida do cliente e a gente encaminha para o pessoal da engenharia, né, ou expansão, para dar a devida tratativa no caso, dependendo da complexidade, tá. Em termos de dúvidas técnicas, né, sempre é bom fomentar que a gente tem o canal de dúvidas técnicas, né, dúvidas_técnicas, @light.com.br. É um canal que atende dúvidas não só de baixa tensão, mas também média tensão, geração distribuída. Então, se tiver uma dúvida específica técnica, pode mandar para esse canal que vem direto para a nossa área de engenharia e a gente retorna. Perfeito. Ainda nessa parte de iniciação, né, a gente sabe que o limite da BT para MT hoje está em 76 kVA, ou seja, fazendo uma tradução, 200 amperes, em atendimento individual em rede aérea, na Light, porque quando está em rede subterrânea, não é o mesmo critério. E já na média tensão, a gente parte de uma simplificada, uma subestação simplificada ou blindada. Como que funciona quando, a gente tem alguma dificuldade de identificar ou talvez não seja possível ir efetivamente para a média tensão, nesses casos? E quais são as orientações de vocês para a gente ter esse esclarecimento? Você diz, qual seria, digamos, a orientação para um cliente específico, se ele vai ser ou não atendido na baixa tensão ou na média? Então, a gente hoje tem algumas dificuldades, né, sobretudo de espaço físico, né. Então, a regra, digamos, ela permeia nos 75 kW, 76 kVA, mas a gente tem questões específicas, né, não só atendimento no subterrâneo, mas questões de falta de espaço, muitas vezes, para o cliente montar um padrão de média tensão. Então, assim, a gente segue essa regra na maioria dos casos, mas casos excepcionais a gente vai avaliar no local. Eh, Às vezes a gente dá soluções em média tensão até não previstas na Recon hoje,
né? A gente estrutura de simplificado em beco, por exemplo, para poder tentar fugir, né, das proximidades do ponto elétrico ali com as edificações. E, em alguns casos excepcionais, se realmente não tiver viabilidade de instalação de padrão de média tensão, a gente estuda a viabilidade de atendimento em baixa tensão como se fosse uma excepcionalidade. Dani, e aí, é possível também, em alguns casos, ter excepcionalidade quando está a rede de distribuição aérea? Eu achava que só tinha a opção disso no subterrâneo. Existem alguns casos de que vocês abrem uma possibilidade hoje acima de 75 quilowatts Sim, em VT, são na época. excepcionalidades mesmo, e também não cargas, depende também do nível da carga. Sim, um pouco de médio Porque a NGA. a gente tem alguns estabelecimentos comerciais em que realmente você não consegue espaço físico para montar um padrão de MT. Isso tem sido um desafio muito grande para a gente, e aí a gente tem que dar uma solução, e às vezes não tem outra solução, né, que não seja, de repente, abrir uma excepcionalidade para atendimento no padrão de baixa tensão. E aí a gente verifica isso através de uma solicitação no Dúvidas Técnicas, ou a gente, inicia um processo formal lá no comercial e o estudo é feito a partir, do protocolo do processo? Pode ser das 2 formas. Se você pode solicitar, né: "Ah, eu estou com o estabelecimento nessa condição pela carga e demanda, eu deveria ser atendido na MT, mas eu tenho um problema de falta de espaço". Se você encaminha por dúvidas técnicas, através do próprio dúvidas técnicas, a gente vai agendar a vistoria no local para poder fazer essa avaliação. Ou, se você quiser entrar pelo canal de grandes clientes vai encaminhar para a engenharia e vai seguir o mesmo fluxo. Complementando, a gente faz essa ponte. Um exemplo, a gente já pegou um caso, né, em que o cliente, acho que num comércio em Madureira, o espaço físico não comportaria uma unidade de MT pela carga dele, se ele teria que ser MT, e ele solicitou para a gente que fizesse uma visita ao local para averiguar se poderia ser atendido em baixa tensão, permanecer em baixa tensão com o aumento de carga. E aí a gente recebeu essa solicitação, caminhamos para o time da engenharia e da expansão fazer essa vistoria em conjunto e dar a melhor resposta para o cliente como ele proceder com o projeto dele. E aí sim ele montar o padrão para receber aumento de carga. Isso é muito importante, né, porque, eu recebo principalmente muitas dúvidas através dos grupos, a gente vê, sobre casos onde, estão fora da previsão do Recon. Então é muito importante a gente ter essa conversa e vocês mostrarem para nós profissionais que estamos fazendo essa conexão com o cliente, que existe essa abertura da engenharia, né, que existe uma engenharia ativa que está aberta a estruturar projetos e processos para atender esse cliente dentro das restrições dele. Só deixar claro que são excepcionais, né? Isso aí. Porque custo não é excepcional, né? Porque senão o meu cliente vai dizer, vai achar, é muito caro, uma blindada é muito cara, eu não quero botar, né? E justamente para esclarecer a função da engenharia hoje do padrão Recon, né, MT e BT, a gente vai justamente tratar os casos atípicos, né. Isso aí. A gente vai avaliar esses casos mais complexos e tem que dar uma solução. E também essas prerrogativas da resolução, né, com relação aos 75 quilowatts e tudo, ainda assim a concessionária tem a prerrogativa de definir um nível de tensão diferente daquilo ali, né, desde que tenha justificativas técnicas, né. Sim, o legal é que é justamente isso, né, essa limitação ela é técnica, não é como o Vinícius bem Às vezes é física, né. É física. questão de competência. Exatamente. Aí por isso que a gente avalia para realmente às vezes a gente consegue, né, dar algumas soluções, como já aconteceu, até modificando a fachada do empreendimento, tirando um pedaço da fachada para poder construir a simplificada em poste, para poder garantir, né, as distâncias de segurança do ponto energizado e tudo. Às vezes a gente consegue dar a solução, às vezes não consegue. Agora um problema que é maior ainda é quando o cliente tem a pretensão de migrar para o Mercado Livre, porque aí não tem jeito. Não, e assim, se ele for rede aérea, né, a gente não tem a opção do OS. Então, eu quero migrar para o Mercado Livre, então eu só tenho a opção de ser média tensão. Sim. E aí, não tendo espaço físico, a gente acaba
ficando. Não tem uma solução. Tem que Exatamente. assim. E assim, já que a gente está falando, já começamos a falar de Mercado Livre, de viabilidade, eu gostaria também que a gente conversasse um pouco sobre como a gente faz para fazer solicitações em subestações antigas. Eu acho que aqui no Rio tem muito, né, muito esse problema de terem subestações já convencionais em modelo antigo, que não são blindadas como exigência hoje da distribuidora. Quando é que efetivamente a gente precisa fazer essa reforma? Quando, a gente consegue só trocar uma proteção? Quais são as proteções hoje aceitas, os modelos que são aceitos hoje pela distribuidora? Então, para fazer a migração para o Mercado Livre na média tensão, a gente não coloca nenhum tipo de exigência de adequação de padrão, né. Se a sua subestação tiver com sistema de medição em condições, vai ser feito o procedimento sem nenhum tipo de adequação. As adequações que são exigidas hoje, primeiro, em termos de segurança e conformidade com o padrão aprovado, né? Que aí seria a condição que a gente chama de deficiência técnica. Se a gente for fazer uma vistoria de rotina ou motivada por alguma solicitação do cliente e encontrar, né, uma proteção inoperante na subestação, né, uma corrente de fuga, um vazamento, uma infiltração, a gente caracteriza como deficiência técnica e aí tem exigências, né, para fazer aquele padrão retornar às condições de segurança e as condições de projeto que foram aprovadas na época da instalação. Essa é uma condição que, às vezes, né, gera uma necessidade de reforma. Outra condição que gera necessidade de reforma é quando o cliente solicita uma alteração de carga e ele tem justamente um padrão convencional, né, ele não tem uma blindada. Então, assim, a Light exige que ele, eh, troque o padrão convencional por uma blindada? Não. Porém, é como se fosse condicionado a uma excepcionalidade também. Então, por que que eu não tenho, assim, o processo de alteração de carga, que a gente chama com retrofit, não segue, como um processo de ligação nova, alteração de carga, que o cliente vai colocar uma blindada? Porque eu preciso fazer uma vistoria nas condições desse padrão existente e tentar adequar essa subestação convencional de forma, relativa, digamos assim, ao padrão Recon vigente. Então, por exemplo, se eu chego na subestação convencional e ela tem uma chave seccionadora monopolar, eu vou pedir uma substituição para uma carga tripolar com abertura em carga, já pensando, em algumas condições pré-estabelecidas da Recon. Se você tem uma proteção primária, né, acima de 300 kVA, a gente já pede uma adequação de proteção secundária, porque isso inclusive é previsto na norma NBR 14039. Então, a gente avalia para poder liberar naquele mesmo padrão sem exigir blindada. Então, por isso que, para os casos que a gente chama de alteração de carga com retrofit, a gente tem um processo dessa vistoria inicial, que aí somente depois da vistoria é que o representante técnico vai saber o que de fato ele tem que adequar, e aí a gente já indica quais as documentações técnicas específicas para aquele retrofit ele tem que encaminhar. Então, Eu seriam tenho essas coisas. 2 perguntas para fazer Uhum. aí nisso aí. Primeiro não tendo modificação de carga, por exemplo, Mercado Livre, né, até alguns anos atrás não. Antes de você entrar na Light, pelo menos, até 600 kVA com transformação fora ou até 1000 kVA com transformação dentro da subestação, a gente podia ter o chamado relé primário, tá, né, ou lá o Beguin ou o AEG lá, o NEMA com 5051, né, e antes disso, aí já não é do meu tempo, o relé primário lá, o vulgo pica-pau. Se eu não fizer essa alteração de carga, só estou mudando para o Mercado Livre, tá, esse relé primário pode continuar? Pode. Pode. E aí São sempre as condições. Is Mercado Livre vai ser condições condições originais, do que o ori projeto foi. aprovado. E condições de segurança, né? Claro. E aí, mas aí é necessário um ensaio para verificar se aquele relé primário que tem no mínimo 20 anos está funcionando ou não? Não, hoje para o Mercado Livre a gente Para o não faz. mercado só faz A gente só não vai migrar para o Mercado Livre se especificamente no cubículo de medição tiver alguma inviabilidade, né. perfeito, não tem Tiver
o problema ali que eu não consiga fazer, né, mexer ali na parte de medição, aí pode gerar alguma exigência nesse sentido, mas fora específica a parte de medição, a gente não faz nenhuma exigência. Só não tem comissionamento. Não, para Só Mercado Livre não. Para GD que tem. para GD, para aumento de demanda Aumento também. de demanda ou de carga? Então, o aumento de demanda, ele segue a mesma linha. Ele vai gerar uma inspeção, Uhum. né, na subestação, e ela tem que estar de acordo com o projeto que foi aprovado e com condições de segurança, né. No aumento de demanda, como a gente está colocando ali um adicional de carga no sistema, né, de demanda no sistema, a gente, se tiver um relé nessas condições, né, de proteção primária, a gente pede a comprovação da funcionalidade de Aí não ou está tendo um acréscimo, É, você vai não é troca, é a funcionalidade. é a Se tiver funcionalidade. Agora, no aumento de carga, não. Aumentou a carga, aí já vai ser exigido a troca, já vão ser exigidos itens já para poder adequar, n não na íntegra, mas fazer adequações parciais à Recon-MT vigente. Então ambos, né, só pra gente passar, ambos têm, nesses últimos 2 casos, tem a vistoria e o comissionamento. Será funcionalidade. Migração para o Mercado Livre, sem Não nenhum tem. tipo de alteração. E não tem tempo. Tem que manter padrões de segurança e condições vigentes à época da aprovação. Isso. E aí a segunda pergunta eu posso solicitar essa vistoria antes? Para esse caso, olha, Light, eu vou migrar para o Mercado Livre, eu quero fazer um aumento de carga, né, em vez de eu contratar um profissional responsável para preparar um projeto, cobrar lá X cruzeiro, e depois descobrir que ele projetou uma coisa errada, eu posso lá através do comercial, do atendimento técnico, pedir uma vistoria antes explicando o que a gente vai fazer. Então, para o aumento de carga com retrofit, essa vistoria, ela é inclusive parte do processo. Você só pode entrar com pedido de aumento de carga com documentação depois que tiver o relatório, dessa Mas vistoria. eu não consigo eu acho que eu consigo protocolar, Não, eu dobra a nota. você pode até conseguir protocolar, mas vai startar a vistoria, porque você não consegue nem saber qual documentação técnica você tem que entrar. Porque começa mesmo com vistoria nesse caso. O início do processo do aumento de carga com retrofit é a vistoria, porque é ela que vai te dizer o que você tem que adequar e que documentos técnicos você precisa apresentar. Diferente do que eu vou fazer um aumento de carga e tenho uma subestação convencional e vou colocar uma subestação blindada. Aí eu sigo como se fosse o mesmo roteiro da ligação nova, porque eu estou instalando uma subestação nova, né? É diferente. E aí, só para entendimento aqui, inclusive de quem está acompanhando, por definição, retrofit é qual descrição para distribuidora? Porque quando a gente fala alteração de carga com retrofit, é uma exigência. Agora, quando a gente fala alteração de carga com outra coisa, com reforma, talvez fosse outra exigência. Então, só para a gente ficar na mesma página, o que é retrofit para distribuidora? Então, o retrofit hoje é você fazer, né, uma adequação parcial na subestação que você tem existente. Certo. Quando eu falo de alterar toda a configuração, eu já estou falando de uma reforma, na definição distribuidora, certo? Se você vai botar uma blindada, por exemplo, você tem uma convencional e vai botar uma blindada, Reforma. a gente vai considerar o processo como alteração de carga, preferencialmente com realocação. E aí é até bom entrar nesse tema, porque a gente tem muito problema com relação a isso. A gente sempre orienta o cliente, tem uma subestação convencional, vou colocar uma blindada, coloque em outro ponto. Pode ser, eu tenho uma alvenaria com espaço para instalar a blindada na mesma alvenaria, ok, mas não desmontar a subestação convencional e colocar a subestação blindada no mesmo local. Isso sempre gera confusão. Fora a questão do desligamento, o tempo em que você for precisar, porque aí você vai ter que ter um tempo de desligamento para desmontar aquela subestação convencional, para montar a subestação
blindada. A gente vai ainda esperar o tempo da gente instalar a medição de faturamento, fazer todos os comissionamentos inerentes. E para fazer os comissionamentos inerentes, eu preciso da conexão dos cabos novos. Então, assim, Não pode ter duplo atendimento, né? não pode. Eu tenho que desligar sempre uma para poder ligar a outra. Então, assim, o impacto. E não é só de desligamento, porque às vezes, na hora de tirar uma e colocar a outra, dá uma diferença da posição de entrada de cabo, por exemplo. Na convencional, a posição de entrada de cabo era uma, a blindada é outra. Aí você vai puxar o cabo, por exemplo, não cabe. Então, assim, sempre gera dor de cabeça. É lógico que o cliente quer fazer porque quer fazer essa solução, a gente aceita, como já aceitamos em outras vezes. Mas essa, assim, é a melhor forma, porque aí eu consigo tratar o processo da cabine blindada nova totalmente independente da instalação existente. Então, o cliente continua com energia ali, eu vou instalar a medição, eu vou comissionar, eu já boto aquele trecho do ramal que conecta a blindada e depois eu desligo uma e ligo a outra. Então, até a parte logística do processo é muito mais prática quando é feita. É mais prática. Eu não vou nem contar meu passado. Você vai sendo bom. Só para eu concluir aqui essa parte. Então, vamos lá. Estamos alinhados com o que é retrofit para distribuidora. Retrofit é uma mudança parcial, não necessariamente vou para blindado, não é um retrofit. E então, a compreensão é que se eu vou, por exemplo, tirar uma convencional, botar uma blindada, eu preferencialmente estou colocando essa blindada num outro ponto, eu consigo, conhecendo obviamente todas as características técnicas, a gente já tem toda aquela questão de documentação cadena, blá blá blá, eu consigo já solicitar diretamente, e não é pré-requisito eu fazer vistoria. Não. Entendido? Porque quando a gente entende que o retrofit é a mudança parcial, a gente consegue compreender que a gente não sabe o que a Exatamente. vai. E a gente até tem ideia de fazer um documento orientativo, mas essa é a questão, a gente realmente não sabe o que a gente vai encontrar na instalação. Então a gente teria que botar, se, por exemplo, tiver chave monopolar, tem que trocar. Se tiver proteção primária, a gente teria que supor ali naquele documento todas as possibilidades. E pode até ter uma condição que a gente encontre que nem a gente tenha visto antes. Então, por isso que até o momento a gente continua, né, solicitando essa vistoria prévia, que eu acho que é uma forma muito mais assertiva, porque você ganha tempo também, você já sabe o que você tem que fazer, o que você tem que entregar de documentação, você já vai entregar a documentação técnica tendo as orientações do que de fato você tem que adequar tecnicamente. Então, eu acho que o processo flui muito melhor dessa forma. O ruim da vistoria técnica é a licitação, né? Porque o que acontece, ainda mais quando é obra de reforma, uma potência, nesse caso, um pouco maior, dificilmente o cliente contrata, pega preço com apenas uma pessoa, né? E não é muito comum no Rio que a gente tenha duas contratações separadas, projeto e execução. Normalmente é um processo turnkey, né? E aí começa a discussão. Então, quando o cliente solta essa licitação, estou falando do cliente particular, não estou nem falando do cliente público, não. Quando ele solta essa licitação, o cliente é um leigo, né? Ele solta a licitação. Por exemplo, a gente fez um há pouco tempo, e aí tudo bem, né? Eu tinha praticamente certeza que a única coisa que ia se pedir era a proteção secundária, né? Nem precisava, mas eu considerei isso. E avisei para o cliente, ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho 95% de certeza que eu não vou ter que precisar do retrofit com a blindada. Então é X reais se for proteção secundária, apenas, e X mais alguma coisa se eu tiver que trocar para blindada. Porque eu não queria porque eu tinha que bancar no meu bolso se a Alight pedisse a blindada. Aí realmente ganhamos a licitação, deu entrada, teve a vistoria técnica, além de ter a vistoria técnica, eu já entrei com o projeto do jeito que eu queria, depois vocês foram lá, fizeram a vistoria técnica e validaram a minha solução. Então, a maior dificuldade que tem, normalmente, é essa, né, do cliente, porque o ideal é que o cliente fizesse essa consulta. Quando o cliente é um leigo, falar. mas quando o cliente é um leigo, né, na maioria dos casos, quando ele tem engenharia dentro, ok, né, mas são grandes indústrias para ter engenharia dentro. Então, realmente, fica uma dificuldade. Quem está há muito tempo no mercado tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer ou não, mas de vez em quando a gente erra também. A gente acha que tem um aumento de carga revelia que a gente não sabe, tem uma série de coisas, mas eu acho que essa é a principal dificuldade, mas eu confesso que todas as vezes que a gente pediu, a vistoria técnica foi feita relativamente rápido, né, nunca tive um problema quanto a isso.
E aí, mas a gente sempre tá falando de alteração de carga, a gente sempre tá falando para cima, né. E para baixo? É a mesma regra? Quando eu faço redução de carga? Não, não é a mesma regra, assim, a gente não a redução de carga, ela vai para a mesma regra da GD, para a mesma regra do aumento de demanda, assim, o conceito de que você tem que manter as mesmas características do que foi aprovado e as questões de segurança. O que vai, dependendo da situação precisar você está fazendo uma redução de carga e você tem uma proteção secundária, você vai ter que entrar com a documentação dessa nova transformação, né, esses novos dados, para a gente recalcular o ajuste de proteção. E aí, consequentemente, tendo que fazer a alteração do ajuste de proteção, a gente precisa fazer um novo comissionamento. E Então se o TC não der ajuste, trocar o TC. isso. Agora, se tiver uma condição insegura, né, aí a gente vai pedir pela ótica da deficiência técnica. A gente fugiu do script, tá, gente? Tinha um script aqui que a gente fugiu do script. Era para começar no simples, fomos pro complexo, né. Vamos voltar pro simples? O Dani, a gente tem né, a concessionária tem uma série de clientes para atender, né, ainda mais quando a gente inclui GD, e tempo é limitado. Então, tem muitas coisas que nós, do nosso lado, poderíamos fazer para melhorar a vida de todo mundo. O processo é mais rápido, para vocês ficarem menos assoberbados. Vamos tratar primeiro de simplificada, que a quantidade maior de subestações que tem ligados. Quais são os principais erros? O que o pessoal tá na execução, tá fazendo, que tem no dia da ligação, não tem a ligação porque, poxa, teve um erro. O que a gente pode trazer aqui para o pessoal? Então, muitos erros, né, na parte de execução de simplificada, eles se repetem, né. Por exemplo, adoção de cruzeta de madeira, né. A gente já aboliu há muito tempo a cruzeta de madeira e a gente ainda no ato da ligação, a gente ainda se depara com a montagem do padrão simplificado com cruzeta de madeira. Então, isso é um erro, por exemplo, que, né, cancela a ligação do cliente, Hoje eu só posso ter polimérica ou metálica. ou metálica. E se eu estiver fazendo um aumento de carga, eu tinha lá uma 112,5, vou botar para uma 150. Simplificada, você tem que botar o padrão Recon vigente. Vigente? Qualquer uma. Anotem isso aí, tá? Para vocês não perderem dinheiro, porque eu ia perder dinheiro. Sim, a simplificada, como o padrão é mais simples, é diferente do que pedindo para o cliente adequar uma blindada, né. Então, por exemplo, se eu tiver só os mais antigos vão entender. Se eu tiver um M3 não tem que ir para o CMPS. Legal. Isso. Tá. Um outro erro também que a gente pega bastante é em questão tanto a base de alvenaria, né, abaixo da caixa metálica, que a gente chama de CMPS, que é o padrão da simplificada, que é por uma questão, né, até de ergonomia e de sustentação da caixa, e a própria cabine em alvenaria em volta da caixa metálica, né, que é uma proteção para a caixa metálica por conta dos fabricantes não darem uma garantia para a gente que essa caixa pode ficar ao tempo. Então, esse é um outro ponto que a gente pega bastante reprovação recorrente. Mas no caso, a exigência, Sempre a foi. gente já tá Na- vendo muita vontade. Na alteração, na nova versão do Recon, tá lá, bonitinho, detalhado. Já tinha. Já tinha? É que o pessoal não cobrava realmente, E a mas gente já não- sempre teve. A gente tem uma lenda urbana, porque eu já fiz muito essa lenda urbana, que para provisório de obra não precisava da alvenaria. Não, precisa. Sempre precisou? Até porque a gente não sabe. Eu sou um sem vergonha. Se eu tivesse quantas provisórias de obras eu fiz. Porque é muito legal a CMPS da provisória de obra. Que a gente prendia direto no poste e acabou o nosso problema. Então o CMPS hoje A gente até a gente tentou abolir, tentou conversar com os fabricantes, mas realmente eles não deram a garantia pra gente. o problema é o fabricante. Então eu posso puxar a orelha dele e dizer eu quero uma. Eles disseram que a caixa não é própria para ficar ao tempo. Então, assim, se não é própria para ficar ao tempo, não vamos deixar a caixa ao tempo. Então, o entendimento, inclusive falando sobre isso do provisório de obra, ele é uma questão, a diferença é uma questão comercial. Porque em termos técnicos, a gente tem que ter o mesmo padrão de montagem. Sim. É comercial. Até porque o prazo, né, da provisória você pode estender, então Eu tive provisórios durante 10 a 12 anos. pois é, aí já não é mais provisório. Exato. Aí você liga sem a alvenaria, vai ficar ali anos sem a proteção da Inclusive, caixa. falando sobre isso, a gente tem um provisório, comercialmente falando, se a gente tiver um provisório de obras e a gente precisar
trocar. O certo é trocar, né? O certo é colocar o definitivo. A gente tem que entrar com isso comercialmente na distribuidora antes. Se tiver, e agora falando com o Dani, se tiver alguma inadequação em relação a padrões antigos e padrão vigente, tem que ser feito essa troca também? Como é que é isso? A simplificada você sempre tem que estar no padrão vigente. Agora, comercialmente, O que a gente verifica se for uma provisória de obras, né, identifica, como o Vinícius falou, tem anos lá, é bom a gente identificar esse processo e a gente falar para o cliente que dê entrada com uma definitiva. E aí a gente vai criar uma nova instalação. Mas eu só posso só esclarecer, deixa eu me defender. Sim, sim. Minha provisória de obra de anos era que era de anos mesmo. Aham. Era um empreendimento, foram empreendimentos, tem vários assim, não foi só eu que fiz assim, de 6, 7, 8 blocos, que levaram 15 anos para ficar pronto. Então a gente Não, entregava, né, entregava um bloco e a provisória de obra, também dependendo. assinado de empreendimento. Não, defeitão para claro, né? Tranquilo, tá tranquilo. Isso a gente. Mas aí. Cliente que não Isso. Mas eu sem vergonha, né? Que fez a provisória de obra, tá no cadastro até hoje, Exato. provisória de obra. E aí ele, até em questão de pedir alteração de carga, a gente forma para ele, ó, aqui no cadastro na gente, no sistema, constatamos que é uma provisória de obras, e aí a gente indica ele entrar com um pedido de ligação nova, definitiva, a gente vai criar uma nova instalação para ele de acordo com a adequação que ele for fazer. Isso é importante. Então, nesse caso, tem alguma diferença disso para BT para MT? Porque na BT a gente realmente entra com uma alteração, é totalmente comercial. Na BT já é diferente, na BT não vai mudar em nada, né, no caso ele quer, eu sou uma provisória de obras, acabei minha obra aqui que eu tinha que fazer, alguma coisa, adequação, e aí eu quero mudar para definitiva, aí entra com o processo de retificação de endereço, é simples, tudo bem. Agora para MT já é diferente. Na MT, o que acontece? Quando a gente pede provisória de obra, não 100% do custo é cobrado do cliente. A Light não absorve nada. Então a gente só pede provisória de obra quando a gente vai ter mudança de titularidade. Exemplo, estou fazendo um condomínio, né? O medidor de serviço tem uma titularidade diferente da provisória de obra cada construtora. Sim. Então, efetivamente, por que a gente entra como provisória? Porque quando tiver a ligação da baixa tensão, do PC, eu vou acabar com o contrato, então eu não posso ter multa. Esse é um ponto. Ou eu estou fazendo uma indústria, eu estou fazendo um shopping. A carga do shopping ou da indústria é muito maior do que da obra e está na titularidade do shopping. Por isso que a gente toma cuidado de pedir o termo provisória na média tensão. Porque não é bom pra gente, que a gente É banca importante todo falar isso, custo. o custo da obra fica todo para o cliente, entendeu? O orçamento de conexão. Eu entendi, perfeita colocação. A questão é mais em relação eu efetivamente encerro, né? Eu crio uma nova instalação. Isso. Mas quem faz o processo tem que saber, tem que informar, olha, essa instalação definitiva está substituindo a instalação da provisória não, porque vai ser titularidade diferente. Uma ligação. Não. E aí ele não desliga, aí é que tá, ele não desliga a outra, e você vai ter um encerramento do contrato e pagar um multa de demanda. Tudo é explicado lá no início do atendimento, quando a gente recebe, a gente faz também a gente entra em contato com o cliente para explicar detalhadamente o que precisa ser feito. É a questão, com uma definitiva, ter a demanda contratada, a carga que ele está pedindo, entendeu? Tudo isso. Elaboração de contrato também, que é o contrato que ele vai ter vigente agora, né? Isso. Fora que eu acredito, né? Você até vai me falar, não sei se isso é comercial, mas é que a gente entraria num possível duplo atendimento. A gente já até pode entrar nesse assunto aqui. Não, eles desligam lá. Antes de você entrar nesse assunto, Identificação. deixa eu deixar a Dani acabar com os erros da simplificada, tá? Você tá sempre. Hoje ela tá acelerada. voltando pro Aterramento dá dor de cabeça? muito. Mas não é possível, Dani. O aterramento são 3 pra lá, 3 pra cá. O que tá na rua. Exatamente. O que está acontecendo muito é o pessoal colocando as malhas de aterramento no logradouro público. Isso não pode, é um item proibido que está lá na Recon e que tem gerado bastante dor de cabeça, porque a ligação é cancelada por conta disso e o cliente pressiona querendo ser ligado e não vai ser aceita essa condição, né? Todo o padrão de média tensão, ele tem que estar dentro do limite de propriedade do cliente, incluindo as malhas de aterramento da simplificada. Quando aí eu vou voltar para a provisória de obra, né? Muitas vezes em obra, a gente tem o direito de usar parte da calçada, né? O tapume está invadindo aí o logradouro público com permissão da prefeitura, né? Nesses casos, se a subestação estiver nesse trecho, eu vou mudar, ela pode estar nesse trecho, né, do tapume que está no logradouro público ou não?
Se tiver autorização da prefeitura, para instalação, né, de padrão, aí pode. Tá. A gente já recebeu autorização, né. A gente tem alguns clientes, por exemplo, de órgão público, que ele não tem justamente uma delimitação, né. Uhum. Então ele pede uma autorização da prefeitura, né, para poder, fazer uma ocupação, definitiva até, né, uma construção definitiva num determinado, perímetro ali. A prefeitura libera, ele passa essa autorização pra gente e aí nessa condição a gente aceita. Perfeito. Perfeito. Um outro quesito que é uma questão de muita preocupação e que a gente inclusive agora na Recon que a gente vai lançar em 2025, a gente vai frisar isso, né, e colocar desenhos para deixar bem claro, com relação às distâncias de segurança dos pontos energizados, sobretudo da subestação simplificada padrão aéreo, né. As distâncias, com relação ao ponto vivo e uma edificação, a uma sacada, a altura mínima, o vão livre entre o muro e o ramal. Então, assim, essas questões das distâncias de segurança, conforme a NBR 15688, elas, têm sido um problema, até também por conta do que a gente já comentou de questão de falta de espaço, né. E aí também para a Recon 2025 a gente vai trazer a estrutura também, em beco, né, que tem sido uma solução que a gente tem dado para alguns casos que a gente não consegue, né, manter essas distâncias de segurança. Então tá vindo também para tentar ajudar, porque é um outro ponto de bastante reprovação, nas simplificadas. O problema e quando o prédio cresce, né, a gente tem essa preocupação lá quando faz análise de projeto referente à distância de segurança, né, mas é mais do que comum, né, começam uma desgraça nisso, dependendo do tipo de comércio, né, que começa lá, tá certificado bonitinho, vocês ligaram, 2 meses depois tem cobertura embaixo, É. tem Isso prejuízo. tem um risco muito grande. Vocês têm alguma instrução de se verificar isso posteriormente, de notificar o cliente ou vocês podem desconectá-lo? Sim, sim, a gente tem se for identificado por vistoria, o responsável, técnico, o engenheiro da Light vai proceder, né, vai procurar, né, junto a grandes clientes, fazer uma notificação do cliente, pedir, né, uma, mudança de imediato dentro do que for possível. Se a gente tiver como contornar, com algum tipo de obra de rede, a gente vai propor isso a ele, né. Já aconteceu algumas situações, mas assim, se tiver alguma resistência do cliente de não resolver, ele pode estar passível à suspensão de fornecimento conforme prevê a resolução, tá. Porque é uma questão de segurança, inclusive até de suspensão imediata. Viu? Pode passar para os pontos se você soubesse o que a gente vê, né, isso na simplificada, né, imagina o que a gente vê fora. São pontos de atenção muito relevantes. Porque é segurança, segurança não tem o que a gente discutir, tem que corrigir, É não tem o eu que fazer. conheço um que para você manobrar chave fusível, tem um alçapão. Na verdade, foi ligado, aí fecharam, né, tudo com fecharam tudo com telha, e aí eu fiquei olhando para aquilo um dia, eu perguntei, falei: "Cara, como é que vocês manobram?" "Não, doutor, foi eu que fiz, foi você que fez, foi. Ali, tem uma portinha ali, ó, então você é sério mesmo, tá? Você tem que botar uma escada, abrir a portinha, aí depois vocês esticam o raio da escada, para o cara poder manobrar e trocar o óleo fusível." Não, ele mesmo tá correndo um risco ali que ele não tá conseguindo mensurar, provavelmente. Na verdade, quando a gente fala de entrada de energia, quase sempre é isso, né? É a gente conscientizar o cliente ou, de repente, a gente está sendo subcontratado, a empresa, alguma coisa nesse sentido, do risco que existe, porque essas condições que são colocadas pela Light são condições de segurança para fornecimento. Sim. Então, tem muitos acidentes elétricos, tem risco elétrico, então, eu sempre bato muito na tecla de que Vinícius bem colocou em outro podcast falando que a distribuidora não é nossa inimiga, né. A gente precisa entender que essas condições de segurança para salvar vidas. O Dani, agora, erro comum simplificado, aterramento bom, quer dizer, não que só tenha esses erros, né, imagino que tenha um monte, mas a cruzeta de madeira e o aterramento, que a gente faz uma zona.
Cara, uma blindada não pode ter erro, né? Um quadradinho que você coloca lá. Tem erro em blindada? Temos erros em blindada também. Tem alguns principais aqui que eu elenquei, né. Um erro muito comum é a questão de instalação de base, né, embaixo da blindada. Porque, assim, a Recon fala que você tem que ter uma distância do chão, né, até a metade do visor, do cubículo de medição, mínima de 1,30 m e máxima de 1,70 m. Então, às vezes, né, o cliente quer fazer uma base de elevação da blindada, né, para facilitar, às vezes, até a passagem Pra de cá tá ótimo. é. Só que aí, o que que acontece? Tem que, não pode deixar de respeitar essas distâncias que são justamente por quesitos de ergonomia, né, Ou seja, questão de medição. eu só posso botar isso se garantir que o centro do medidor tá 1,70 m. No máximo a 1,70 m. E a gente tem, né, algumas blindadas específicas que elas, por si só, não garantem a altura mínima de 1,30 É m. pequenininha. Então eu tenho obrigatoriamente, isso vai estar ali no caderno até do fabricante, essa Eu orientação, não sabia por quê. que fazer a base para poder atingir esse mínimo de 1,30 m. Então essa questão da base, ela é, assim, um ponto que tem gerado dor de cabeça aí nas blindados. E também a própria estrutura da base, né. Tem instalador que quer colocar uma estrutura metálica para colocar a blindada em cima, que você vê que a blindada chega a se contorcer, assim, né. Então, assim, tem também Não, eu gosto da metálica, eu fico preocupado que às vezes eu acho que ela tá falando pra mim. Eu não posso ter a metálica ou tem que ter uma metálica que resista, que segura o peso? sim, eu digo aquela estruturazinha, Ó, beleza. blindada chega a ficar torta, né. Você tem que sempre consultar o fabricante e ver qual é a estrutura adequada até para suportar aquele peso da blindada, né. Aí você chega para ligar, a blindada tá toda torta, porque a base, foi construída de acordo com o peso daquilo ali. Então, esses pontos são pontos que a gente realmente está tendo problema. Também um problema que acredito que agora não tenha mais, mas já foi problema no passado, era a conexão da malha de aterramento no interior da cabine blindada, né, que é um ponto, não adianta você fazer a malha de aterramento e não Não ligar a lugar nenhum. né. Então, assim, é um ponto também que a gente, é porque isso, quando você identifica no ato, normalmente o instalador resolve ali no momento e puxa ali o ponto do aterramento e resolve, mas é um ponto também que vale um alerta, né, de sempre fazer essa conexão e fazer essa conexão de forma correta, né, no ponto indicado pelo fabricante, porque Qualquer lugar. não, a gente já passou por uma situação, inclusive no hospital, em que o instalador usou serra-copo e furou, né, a chapa da blindada para poder fazer a conexão da malha de aterramento. E aí, lembrando que a blindada tem toda uma proteção, né, contra arco, então qualquer coisa que você mexa naquela chaparia, você pode estar comprometendo o ensaio, né, e até a sua proteção contra arco na maquiagem. Então aí, já monta Pode de pôr ajuda. Então, aí você tem que, nesse caso, Nesse caso, você passa para o fabricante vai ter que resolver de forma a garantir, restabelecer, né, fechar de uma forma sem que precisa. aí eu vou deixar uma sugestão. Vocês podiam exigir na homologação da blindada que tivesse acesso ao terminal de aterramento pro lado externo. Tem um fabricante que tem. É. Que Só que aí agora teria que, né, os casos que já estão homologados e sem, não, que estão homologados isso aí, mas daqui pra para os frente, próximos. porque, pra quem isso é ótimo pro executor, Uhum. né, porque ou você vai deixar você tem 2 formas de fazer isso, né, ou faz o desenho direitinho e deixa um negócio pra lá, isso não acontece, né. Então o que que vai fazer? Depois que a mulher tá no local, vem alguém com marreta ponteiro, né, vai tirando lá o contrapiso pra passar, ou tem um fabricante, né, que a gente não vai dizer o nome, não tô pagando, senão a gente dizia. Tem um fabricante que essa barra tá lá de fora, né, tá na parte inferior externa, então eu tenho um ponto de conexão lá dentro, da mesma forma como tem para grandes máquinas, isso seria Uhum. uma sugestão de melhoria para De repente a gente pode até avaliar se tem uma forma de melhoria sem comprometer os ensaios e implementar até eu acho que ele mesmo consegue fazer a gente os pode próprios parafusos dele e deixar as sugestões são sempre bem-vindas, a gente aceita, pode mandar lá no canal de dúvidas técnicas, que a gente recebe, avalia e conversa com os fabricantes, né. Até essa questão dessas blindadas que
precisam da base, a gente já está conversando com o fabricante específico e ele já está revendo o projeto para não precisar mais da base. Engraçado, eu gosto da base. Não, mas eu gosto da base, É. porque a base facilita a passagem de cabo, não é? Se a gente tiver uma base de 15, 20 centímetros, que quando a gente não tem a base, que os 4, 5 fabricantes homologados, apenas um exige a base, se não me falha a memória. Eu tenho que tomar mais cuidado no projeto de civil que eu, projetista elétrico, mando para a construtora para o cara fazer. É sempre derrota, né? Mas às vezes dá para você ver com o fabricante uma forma de descer um pouquinho o visor, porque a caixa de medidor, né, ela tem o tamanho, as profundidades, mas a altura do visor dentro da caixa, às vezes você consegue baixar um pouquinho para Entendi. poder, de repente, fazer a base. Essas coisas a gente consegue rever, porque não interfere em nada em questão de ensaio, entendeu? Tá. Ou seja, Se é uma questão que é tudo que relevante. for mudança na concepção do projeto lá do fabricante da blindada, que não envolva necessidade de novos ensaios, vocês avaliam. Eu sei. Legal. Sim. Certo. Um outro ponto também que a gente é um ponto de reprovação, e aí até não é só no local, mas em projeto também bastante, é com relação justamente às distâncias da alvenaria com relação à blindada, né. Você tem distâncias que são mínimas, máximas, algumas obrigatórias, até por conta da NBR 14039, em que, mais uma vez, que por conta dessas questões de limitação de espaço que a gente tem cada vez mais, é um outro ponto que a gente está tendo muito problema, né. Eh é cumprir aquelas exigências mínimas do fabricante, e algumas delas vêm inclusive do ensaio de arco, né, uma altura mínima que você tem que deixar do painel, né, uma distância ali, eh, atrás do painel que não pode ser muito grande para ninguém conseguir acessar aquela parte onde justamente faz a expansão do arco, né, e aí a pessoa pode se acidentar, e as distâncias de circulação, né, que é para o cara poder operar a subestação. Então a gente está tendo muita dor de cabeça com isso, porque, eu não tenho como deixar os 70 centímetros que a norma pede de, projetando a porta, né, a porta aberta mais 70 centímetros. Não posso considerar uma porta de correr para poder, não, a norma não deixa a porta de correr, tem que ser uma porta de abertura para Pois é. fora. Então, assim, tem coisas que são exigências da norma, e aí a gente tem sido solicitado a abrir mão, né, aceitar uma condição que fere o que está na NBR 14039. Então, assim, isso tem sido um problema realmente sério. Algumas coisas a gente consegue contornar, por exemplo, tem umas blindadas com portas laterais, aí a porta ela abre, né, aí você teria que deixar os 70 centímetros. Aí o que que a gente conversou com os fabricantes? Em vez de você fazer esse formato de abrir, você faz uma chapa que você Você desaparafusa retira. e retira. Aí o Aí 70 você não precisa deixar 70 a partir da portinha aberta, você deixa os 70 a partir da blindada, porque aquelas portinha você vai sacar. Então algumas coisas a gente consegue resolver. Agora, da parte da porta frontal da cabine blindada para a porta de acesso, eu não tenho como reduzir essa distância, porque é uma distância de circulação e operação da cabine, entendeu? Então isso tem sido, assim, um problema que tem dado com recorrência pra gente, e às vezes é difícil de solucionar, porque simplesmente foi já instalado sem ter o projeto aprovado antes. E aí como é que você resolve, né, tem o cliente quer ser ligado, tem a necessidade, a urgência dele, e a subestação já se encontra naquela situação, então fica realmente uma condição muito difícil Mas de. isso também é um tanto de irresponsabilidade de quem executa, né, e até do cliente. A gente passa é muito comum, a gente passa 18 meses, verificando a parte financeira do empreendimento. Se tem dinheiro, se aquele produto vai ser vendido, passa 18 meses. Aí depois você quer construir em 6 meses, né. Você inverte a gente no Brasil inverte, né, a viabilidade financeira leva mais tempo do que a parte provavelmente técnica. E se o cliente aí, os colegas que me desculpem, se o cliente contratou um cara doido que resolveu fazer, se você resolve executar antes,
você tem que ter um grau de segurança, você tem que dominar muito o que você está fazendo para ter 95% de chance Você de tem que que não vai ter. assumir o risco, né? E se você assumir o risco, é dinheiro do teu bolso, não é? Ou também de você executar diferente do que está no projeto, que também acontece bastante. Tá, e ainda a gente ainda tá suscetível a ter alterações de projeto, ter um monte de coisa. Eu acho que eles A norma pode mudar no período, né? Acontece. inteligente e seguro executar antes Sim, desse parecer. sempre tem que a execução tem que vir posterior à aprovação de projeto. Até porque na hora do projeto é que a gente de repente, se no projeto eu tô com essa dificuldade, vamos avaliar junto uma solução? Entendeu? Não vou sair fazendo. Espaço. E a gente vai no local e avalia e tenta junto dar uma solução. Isso já é prerrogativa nossa, entendeu? Não só com distribuidora, né? Com fabricante também. Você consegue ter essa conversa nas 3 pontas para entregar uma solução melhor e que faça sentido ali. Então, pessoas que estão ouvindo, falo mais uma vez para todos os meus clientes, gente, a execução é depois, né? Hoje dá pra você. Seus parabéns, eu falo isso sempre. Dani, vou voltar numa coisa simplificada e perguntar uma outra coisa sobre a convencional quando eu tenho meditor externo. Nós não temos simplificada de 25 kV. Não, hoje não é previsto no padrão. Quando é que você vai estudar isso para me liberar uma simplificada de 25 kV? Então, hoje a gente não tem nem padrão de atendimento a consumidor de BT com transformador 25 kV, ou seja, a rede de 25 kV não é uma rede só de MT. Então, assim, a gente liberar uma simplificada em 25 kV, a gente estaria desconfigurando o conceito da rede de 25 kV, entendeu? A gente não tem, por exemplo, eu não instalo hoje nenhum transformador light 25 kV para atender uma baixa tensão. Então, é o conceito da rede de distribuição. Naqueles locais remotos que eu tô lá toda hora fazendo usina, que tem rede de 25, eu não tenho 25 para 220 para o Não. cliente? Não, é padrão da rede de distribuição da rede. Então naqueles lugares que eu vou, se eu tenho, sei lá, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma 25 kV passando aqui. Já vai ter consumidor de média. E aí se por acaso eu resolvi fazer de um ABT ali, vocês vão ter que fazer uma expansão de 13.8, seja lá onde for. Eu não Isso sabia padrão disso, eu da achei que vocês distribuição tinham. light. Não, não temos. Então, a simplificada acaba vindo não ter a simplificada de 25 kV, está um pouco vinculado com essa questão Então vinculado a sua aos 25. tua medição nesse caso vai ter que ser na MT. Isso. Tá bom. Me explicou o teu motivo. Eu continuo não concordando, mas me explicou o teu motivo. E outra coisa, e quando eu tenho as subestações, seja ela convencional, seja principalmente convencional, onde a medição já está no exteriorizada lá no encapsulado, tá? E por um motivo A, B ou C, seja lá o que for, a gente resolveu fazer uma reforma e botar uma blindada. Então hoje eu tenho, por exemplo, uma entrada aérea lá com 100 metros de altura, e você tem a blindada, mas a medição está exteriorizada. Uhum. Teoricamente, eu poderia derivar meu cabo da bucha que chegava lá em cima e a medição continuaria exteriorizada. A Light mantém a medição exteriorizada ou ela vai com certeza para dentro da cabine? Não sei se eu fui claro na pergunta. Não, às vezes não é nem alteração de carga, pode ser com ou sem. Mudou o padrão de convencional para blindagem. Não, a Light tem por padrão somente utilizar a medição convencional e subestação blindada. Então, mesmo que você tenha um encapsulado, a medição vai ser internalizada. Isso é uma questão de padrão mesmo. Blindada a gente sempre Porque o uso da usa. encapsulada, na verdade, a Light de uns anos para cá adotou encapsulado por questões de área de risco, né? Na verdade é isso, né? O cliente não sabe, mas é que a Light acha que aquele perfil de cliente lá tem risco de furto, mas o padrão ela a princípio volta. O padrão para subestação blindada é sempre medição convencional. Para simplificada, não. Para simplificada, eu posso ter convencional ou encapsulado. Aí vai ser a análise na hora da entrada do processo e a definição. Mas no caso de uma alteração de carga, eu também passo por essa análise. Para saber se essa medição Mas de qualquer maneira o padrão tem que ser. Na simplificada, se você já tem o encapsulado, possivelmente vai manter. Se você já tem o convencional, possivelmente vai manter. Mas vai ser uma análise da A gente da está com uma obra convencional. parada por causa disso, porque tem 2 metros para abrir de calçada. E aí, enquanto a prefeitura não dá autorização para a Light para abrir esses 2 metros, eu não. E aí eu tenho uma subestação numa condição insegura, porque ainda estava com raia primária, a gente conseguiu convencer o cliente a jogar ela para blindada, a blindada está pronta,
É só eu passar um cabo e eu mesmo ligar, não preciso nem da Light. Não seria porque eu preciso externalizar, essa é a Mas aí nesses casos de dificuldade a gente pode também avaliar e ver se tem outra mas o processo padrão padrão. volta internamente. Legal. Eu perguntei da alteração de carga na simplificada, porque algumas alterações de carga que surgiram para mim foram em função de GD. E aí, quando a medição não está convencional, você fica, e aí, será que eles vão fazer essa avaliação novamente ou não, entendeu? Vamos fazer a avaliação. Em via de regra, né, se atender aos critérios que são adotados, já vai estar na medição conforme os critérios. Se porventura estiver fora dos critérios, vai se pedir para colocar dentro dos critérios. Não, eu digo até em termos de medição, Sim. né, os critérios da Light para definir a medição encapsulada, os critérios da Light para definir a medição convencional. Provavelmente, como os critérios não mudaram, o tipo de medição já vai estar definido de acordo com esses critérios. Mas se porventura, né, não tiver definido dentro desses critérios, vai ser adequado para esses critérios. Seria isso, Perfeito. entendeu? Agora, uma questão importante que você falou, que me lembrou que é um item muito importante da gente falar, é que independente da medição ser externa ou interna, o cliente não pode retirar o cubículo de medição, seja da subestação convencional, da simplificada ou da blindado, tá? Porque assim, a gente pode a qualquer momento precisar internalizar a medição. Então isso é um outro problema que acontece muito do cliente: "Ah, a medição é encapsulada, tá lá fora, vou lá E se você achar o Vou lá não, eu vou usar esse espaço do cubículo de medição para uma outra coisa. Aí, agora eu preciso internalizar a medição, não tem cubículo de medição. Então isso é uma outra condição que a gente, se depara bastante e configura descaracterização do padrão. Podia. Não pode. Não. É uma descaracterização do padrão. O seu padrão, o cubículo de medição faz parte do padrão de entrada. Então você precisa manter o seu cubículo de medição. É que tem uma observação na REN 1000, se você, concessionária, externalizar a medição em até 6 meses da ligação, você tem que me ressarcir pelo custo do padrão de medição. Mas aí não necessariamente teria Não. uma relação com essa questão. Não, mas é que eu tô entendendo o seguinte, eu tô entendendo, se você externalizou, você entendeu que aquilo não é mais Mas aí seria como se fosse um ressarcimento pelo Pelo teu custo. investimento. pelo custo do investimento, é isso. Sim. Porque, por exemplo, no caso aí, é óbvio, né, estamos comparando uma coisa com outra que não tem nada a ver, a Enel todo padrão externo. Uhum. Então a Enel nós não temos espaço de medição deixado nunca. Mas aí isso faz parte E o do padrão, já é do padrão. Na blindada eu nunca pensei em não botar, mas na convencional, aquele negócio de 1 em 30, 1 em 30 dá uma tentação, Dani, de tirar aquele negócio, cara. espaço, mas É tem espaço, cara, é espaço, dá uma ainda bem que eu nunca tirei, mas eu já pensei. Mas faz sentido isso que você está falando, porque se eu tenho algo que me prevê o ressarcimento pelo fato de Mas mas é sempre 6 meses, tá. Se vocês externalizarem 1 ano depois, 2 anos depois, eu não tenho ressarcimento, mas simplificada, que algumas vezes se já startam externalizado, teoricamente vocês tinham que me ressarcir da CMPS. mas a CMPS não é só uma caixa de medição, né, ela é uma caixa de medição e proteção. Aí no próximo podcast a gente traz o ONU para essas situações polêmicas, a gente move ele. te ressarciria, mas de qualquer modo você não pode. Não, você teria que fazer. Você tá bom, você não desconfigura, ou seja, não podemos tirar o negócio. Não pode tirar a caixa de medição. Mais uma coisa para É. mas anotar é importante. Aí, assim, falando ainda um pouquinho de blindada, uma coisa que eu brinco que eu sou a maluca dos parafusos, né, é que tem blindadas que foram homologadas com as portas aparafusadas. E o que significa isso? Eu preciso que a porta esteja parafusada para, no caso de um curto-circuito, a porta não abrir e vir o arco em cima de mim. Cumprir a finalidade. Exatamente. Então, assim, a gente quando energiza a cabine blindada, a gente confere todos os parafusos, né, fala só energiza com todos os parafusos, aperta os parafusos, aí anos depois que você revisita aquela instalação, não tem um parafuso na porta, a porta está fechada pelo selo da Light. Então, assim, também é uma questão de segurança, é uma condição que sempre nas vistorias que eu faço, ou na energização, né, quando eu fazia, enfim, eu sempre
pedir para que tomassem cuidado com esse quesito, e eu acho que é importante reforçar isso. Porque, assim, não adianta você adquirir um equipamento, né, que tem um custo alto por te oferecer segurança e você não, eh, colocar os parafusos que justamente garantem essa segurança. Então, é um item também que eu acho que é muito importante, né, que as pessoas se preocupem de fato, não somente eu, com a questão de manter os parafusos nas portas das blindadas dos modelos, né, que têm essa característica. Até porque você light, na maioria dos casos, se você só tá no risco no dia da indenização, né. Depois disso, quem tá no risco é o profissional que faz Uma a vistoria vistoria. que também a frequência é muito menor do que o Que o profissional profissional que do opera ou que faz manutenção todo ano, com certeza. a blindada é mais segurança pra gente, efetivamente, do que provavelmente Operador da do Light. que para a equipe da Light, com certeza. É um outro ponto também que a gente, bem assim, no ato da energização, a gente, nunca encontra e sempre solicita a questão do tamponamento dos eletrodutos, né. A gente sempre trabalha com eletroduto reserva, né, e aí normalmente não tem um tamponamento, e aí tem o risco de uma entrada de animais, e aí você tem a subestação toda blindada, protegida, e você deixa um ponto de vulnerabilidade. Então, Uhum. colocar aquela espuma expansiva, Essa era a minha pergunta. Pode ser espuma expansiva ou tem que ser o pode ser importante é fechar, tá. né, para evitar. Assim você tem a instalação lá perfeita, nova e com ponto de vulnerabilidade, né. Então esse é um ponto que eu também queria, destacar. E também 2 questões que a gente verifica bastante em blindada: divergência da relação do TC, né. O projeto prevê uma relação de TC, você chega em campo, outra relação de TC, aí tem que fazer mudança do ajuste, recalcular por causa da passagem do valor primário e secundário. Não, comigo não Então acontece não. Porque eu olho primeiro, se eu deixar o fabricante é a voz da minha cabeça, né. Você compra uma blindada, você liga para o fabricante, qualquer um deles, tá, qualquer um deles. "Ah, eu quero uma blindada". Cara, ele vai te se você não souber, não disser pra ele na hora qual o TC, isso é no Brasil todo, não é só no Rio não, ele manda o que tiver na cabeça dele. E aí, muitas vezes, se foram obras de porte maior, né, shoppings, hospitais, muitas vezes o cara que projeta não é o cara que compra, porque não é ele o executor. Os caras só descobrem que o negócio tá diferente no dia que a concessionária vai lá no local. Porque aí vai a Dani, né, aí vai olhar, mas isso é comum, é de é. fora o E organizador, vale a né. pena a gente ressaltar, porque é uma coisa que acontece com frequência, né. E uma coisa que a gente passou a verificar de uns tempos para cá, a questão dos TAPs dos transformadores. Porque assim, a Recon sempre indicou os TAPs mínimos, até por uma questão, a gente tem o valor, por exemplo, de tensão nominal 13,8 kV, mas eu posso ter a tensão de operação na tensão de contrato definida como 13,2, né, vale o que está definido como tensão de contrato. Aí o cliente posteriormente vai fazer uma reclamação de qualidade de fornecimento, né. E aí eu tô falando um caso que realmente já aconteceu. Aí quando você chega na placa do transformador, a tensão de contrato do cliente é 13,2, ele não tem o TAP 13,2, ele tá ligado no 13,8. E aí, tá reclamando às vezes de uma questão de tensão que o problema é justamente a falta do ajuste do TAP, porque ele não, colocou aqueles TAPs mínimos que a gente até então recomendava na Recon. Então, por conta disso, a gente passou também a ver a questão de TAP, né, até exigir em projeto, avaliar, para evitar justamente esses problemas futuros de um problema de qualidade que não é problema de qualidade, é simplesmente de ajuste de TAP. Deixa eu fazer 2 perguntas. Uma, é tem algum problema se eu acrescer mais TAPs? Por exemplo, normalmente o nosso TAP maior é 13,8, mas eu posso ter um 14,4 também, Não, não teria problema a nenhum, mais não tem problema, lá são os mínimos os necessários. mínimos necessários, Sim. tá. Eh, Precisa informar? O quê? Os a mais? a gente informa no CTC, porque eles olham no CTC, eu faço tudo cara a crachá. Você Tá vendo? precisa informar o mínimo, né. Tendo o mínimo necessário, ok, se você vai botar mais, O não tem problema. e esse é um ponto. E aí o outro ponto é justamente sobre o TAP, tá. A gente faz a ligação e a princípio ajusta no TAP lá, que foi determinado normalmente 13,2. Mas muitas vezes passa 2, 3, 4 anos, seja lá o que for, a concessionária muda e nós mesmos alteramos o TAP. Essa alteração de TAP tem algum problema para vocês? Não. Tá, porque É isso mesmo. Você vai justamente justamente você ter a flexibilização para colocar no TAP que
Ou seja, vai ser melhor para você. antes de eu abrir um problema, uma reclamação de qualidade, eu verifico se não é só um ajuste de TAP. Só ajuste de TAP. Tá. Mas normalmente quando você coloca o TAP de acordo com a tensão de contrato, você não tem problema. O que acontece é que muitas vezes a tensão de contrato é 13,2 e o cliente bota no 13,8 e vice-versa. Aí, às vezes, dá Alguns problema. locais que estão, a gente já começa a ter alguns locais que a gente começa a ter muita GD próxima, né, a tensão sobe. Então, tudo bom, ela vai subir de dia e cair de noite. Dependendo do tipo da indústria, né, é mais fácil o cara trocar o TAP, né, sobe 3,8, porque todo dia diurno tá tendo, do que ele abrir uma reclamação e a concessionária e olhar o que tá acontecendo, né. Na Light já peguei pouco, mas na Eno já peguei problemas, no passado, tá, de ter esse problema de alterar a tensão ao longo do tempo. Mas não tem problema não. Assim, não precisa fazer nenhuma consulta pra gente. A recomendação é que esteja Já no no contrato. TAP da tensão de contrato. Isso é coisa de campo, né. Uhum. Vamos lá, aprovamos um projeto e tá tudo diferente. Tá pressupondo sempre que a gente execute igual o projeto, né. Sim. Pra deixar Por claro, favor. né. Então, Porra, de acordo com o projeto aprovado. o aprovado, isso é importante. Mas isso já passou uma etapa, né, já é o finalmente. E no início, né, que toda vez que a gente inicia um processo, vai passar por vários setores da Light, e o ideal para todos vocês é que esteja tudo certo, né, que a única coisa que vocês façam é estudar a rede, que é a única coisa na prática, a gente Uhum. deveria entregar tudo certo para vocês, e o único trabalho que a Light deveria ter interno era estudar a rede. Isso. Mas a gente sabe que isso não ocorre, Uhum. os projetos vão e voltam algumas vezes, né, tem um conjunto de erros de projeto que se repete muito, o que você pode falar sobre isso? Então, a gente tentou fazer uma análise e pontuar os erros mais comuns em termos de documentação. Só que, assim, são erros de todos os tipos. A gente não conseguiu. É lógico que alguns se repetem um pouco mais do que os outros, mas são bastante pulverizados. Então, o que que a gente fez? A gente pegou, classificou esses erros, viu a maioria dos erros, né, que tinha nessa forma de pulverização, e a gente criou um documento que chama orientação técnica, que está no mesmo local onde tem a relação de documentos que você tem que dar entrada com o processo de MT. Ele está lá e ele dá justamente todas as orientações para preencher os formulários, seja o CTS de simplificado, seja o CTC, orientações sobre preenchimento de RT e TRT, que é um outro ponto que dá muita reprovação, né, explicar, você tem que ter uma RT de projeto, tem que ter uma RT de execução, pode ser junto, pode ser separado, mas se for separado, a RT de execução obrigatoriamente tem que ser junto ao CREA Rio. Então, todas essas orientações a gente colocou nesse documento, né. Tem, por exemplo de unifilar de simplificada, com geração de emergência, sem geração de emergência, né. Então, assim, os formulários, passo a passo, o que que você tem que preencher em cada etapa ali do formulário, o que que você tem que observar quando você confecciona um quadro de carga, uma planta abaixo, no caso de uma subestação convencional ou blindada, ou um padrão de montagem na simplificada. Então, realmente, a gente colocou todos os tipos de erro que a gente costumava pegar na documentação técnica, a gente fez uma orientação que pega todos esses erros para tentar facilitar justamente essas idas e vindas de documentação. Porque a reprovação de documentação não é ruim só para o instalador e para o cliente, é retrabalho para a gente também. Então o intuito, acho que de ambas as partes, é reduzir esse índice de reprovação, né. Complementando também, é o que a Dani falou, gera um rechamado, né, também para o canal de atendimento, né, essas indas e vindas de pendências, né, mas, assim, partindo do princípio na montagem dessa apresentação, que a gente vai colocar na agência virtual, tudo mais, explicando os formulários, passo a passo de como preencher, principalmente a TRT e a RT, né, de projeto e de execução. A gente também pega alguns casos no início do atendimento que apresenta a RT de rascunho,
Então a gente não aceita, né, Dani? Aí tem já excluem, deve ter muito técnico, projetista novo no mercado, e aí insiste dar entrada com esses documentos, a gente retifica para ele, informa, liga, ó, você precisa do documento definitivo, devidamente assinado e com o endereço preenchido de acordo com a sua solicitação. A gente pega também erro de preenchimento no endereço, no CTS, CTC, na elaboração de contrato também, os endereços têm que estar batendo junto com a IT, então isso já impacta ali no primeiro contato dele com a relação de documentos. Na agência virtual, a melhoria que a gente está tendo já na questão do envio de documentos para iniciar o processo, não vai deixar prosseguir para um próximo passo, né? A etapa 1, a etapa 2, para ele anexar a documentação e preencher de acordo com o que deve ser feito, entendeu? Então isso acho que vai reduzir muito os rechamados no comercial e também o trabalho do time de projeto, né, para analisar e aprovar o cliente, né? Isso vai ajudar bastante. Você sabe que a gente tem um manual porque como normalmente a gente faz mini geração, a gente só projeta, a gente não executa, eu não emito a arte de execução, né? E a arte de execução é emitida lá na frente. Uhum. Nossa, é uma novela. A gente tem um manual, mas o meu manual é mais detalhado que só pega um caso. Então é mais detalhado que o de vocês. Com print, aqui você bota, sei lá, 27, aqui você bota 73. Lógico. Código, e mesmo assim, eu mando a minha RT de projeto, digo pro cara, copie. É exatamente lá, endereço, Rua Araribóia, né? Rua Araribóia, mesmo assim, elas vêm errado umas 2 ou 3 vezes. Questão de ligação nova e carga 112, o cliente quer ser optante B3, então ele pede 225 kVA e quer ser optante B3, a gente tem que explicar para ele a questão, né? Mas Exatamente. 112. Então a demanda mínima que ele pode ser contratado, então tudo isso a gente explica. Geralmente pode passar batido pelo projetista, fez o cálculo, preencher errado, ou um novo projetista no mercado, entendeu? Então é bom a gente, de certa forma, informar e educar ele a preencher de forma correta para reduzir esses erros assim comuns. Perfeito. Ó, Você tem as dúvidas, eu... assim, né, a gente É que senão a gente vai começar já passamos do tempo, vocês falam de... E também a questão, só complementando, da melhoria dos canais de atendimento, né, gente? Hoje separamos, era tudo tratado numa coordenação só, né? A gerência de grandes clientes. Então a gente separou essa questão de conexões, né? Todo cliente que chegar com uma ligação nova, alteração de carga, né, seja MT ou AT, ele vai ser tratado por uma coordenação específica de conexões, entendeu? Conexões especiais. Então, toda a tratativa desde o início do envio de documentação, análise de projeto, aprovação, tudo mais, envio de orçamento de conexão, até o final do processo, que é efetivamente para vistoriar e ligar ele. A partir do momento que a gente efetivar a ligação dele, a gente vai estar entregando, né, para o grande cliente, né, o time de relacionamento, seja carteira, dependendo da classificação do cliente, para estar fazendo relacionamento a outros serviços comerciais, seja alteração de demanda, né, dependendo do contrato, data de vencimento, fatura e etc. Tá? Então isso aí é bem importante também. Tá? Só pra gente resumir aí essa parte, né? O canal hoje, né, para a área de média tensão, o e-mail, Captação GC, Vocês também envia para grandes clientes, @light.com.br, e também pode ingressar pela agência virtual, tá? tá Isso. em desenvolvimento, né? Já tá rodando elas também, né? Também a questão das notas unificadas que a gente vai ter na automatização, vai reduzir muito também o trabalho dos outros setores. Vamos criar a partir de uma nota unificada, por exemplo, mini GD com ligação nova, ou seja, alteração de carga, tratar apenas numa nota só para facilitar também para a gente. Tá, Entendeu? legal. E aí, tudo que é novo, né? Ligação nova, GD nova, tá tratado dentro aí vou chamar de grande cliente nesse momento. Certo. E esse departamento vai acompanhar até a execução, Isso, né? isso. A gente fala com esse departamento, Exatamente. esse departamento fala com engenharia, esse departamento Exato. fala com outros Time de produtores. conexões. Conectou, aí meu cliente agora passa a ter um gerente de conta. Exatamente. E aí toda a dúvida, questionamento desse cliente vai ser feito direto no gerente de conta. Exatamente. E aí vocês dividem as carteiras lá, Exato. Isso. o local, Exato. Hospital, tem os data centers agora, né? Aí cliente de alta tensão também tem uma carteira específica e etc. para condomínio. Para condomínio tem uma carteira específica para condomínio. Para banco, condomínio, posto de gasolina, todos têm uma carteira específica para tratar esse tipo, tá bom? Tem alguma previsão de novo processo, alguma coisa nesse sentido especificamente para condomínios?
para condomínios. De alteração ou de modernização, os canais continuarão sendo os mesmos. Mesma coisa também para o time de conexões, Uma tá? questão de que é um dos nossos principais clientes. Uhum, não, assim, mesma coisa também. Com um condomínio sendo classificado como grandes clientes, né? Qualquer pedido de ligação nova, alteração de carga, é o time de conexões, entendeu? É Bom, isso. o papo tá bom, Então, mas a gente tem que ir pro encerramento. Dani, suas considerações finais. Então, vou aproveitar as considerações finais para falar sobre um tópico aqui que a gente Pulamos. não, mas é importante a questão da religação em MT, né. É verdade. Que assim, sempre que tiver encerramento de contrato na MT, não o processo, né, correto após o encerramento de contrato é ligação nova. Você tem que solicitar uma ligação nova. Então não existe religação em MT motivada após encerramento de contrato. Então, encerrou o contrato, é um novo contrato, E aí é blindada. Não nova, tem esse negócio, é Recall MT, Recall Vigê. não tem esse negócio de aproveita aqui e Não. aproveita ali. Não. Ah. É isso, queria agradecer aí a oportunidade, dizer que a Light está sempre disposta, né, a bate-papo, fomentar a questão do dúvidas técnicas, né, no nosso canal, até para sugestões, né, como vocês deram algumas também, a gente recebe, a gente avalia e é isso, estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Pessoal, Tá. agradecer novamente o convite, tá? Uma honra estar aqui com vocês, tá? Explicando um pouco da parte comercial, aprendendo com vocês também, no dia a dia, a gente troca informações, troca interações. E precisar de mim, conte comigo aí, melhoria, sugestões, estamos à disposição, tá bom? Gaguinha? obrigada a todos que ficaram até aqui. Gosto sempre de lembrar que tem mais conteúdos desses. Sigam as redes sociais do Sindistal. Agradeço como associada do Sindistal a presença de vocês e como convidada a oportunidade de poder estar aqui. E, claro, até a próxima oportunidade de poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Legal. Pessoal, em nome do Sigistal, novamente agradecer aí pelo tempo de vocês, pela gentileza. Entendemos que isso é muito importante, tanto para a sociedade quanto para nossos associados, que a gente possa trabalhar isso de mãos dadas, né? Até para a gente possa ajudar, auxiliar o desenvolvimento do Rio de Janeiro. E você que nos assistiu, espero que tenham apreciado. Tem muita coisa boa aqui dentro do Conexão Sindistal. Temos uma série de podcasts aqui junto com a Light, visando tirar todas as dúvidas que vocês têm nesse momento para que possam também desenvolver seu trabalho. E você, instalador, integrador, que não conhece o Sindistal, que não é associado ao Sindistal, venha nos conhecer. Nós somos o Sindicato da Indústria de Instalações do Rio de Janeiro e aqui você vai estar com seus pares, com gente que tem as mesmas dores que vocês e ajudando todos nós a evoluirmos. Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo podcast.